Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário me antebaixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo. Boa noite, graça e paz. Assim eu saúdo a todos que nos acompanham pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana Filadélfia em Fernandópolis. Creio que hoje também está sendo transmitido pelo YouTube. Então é possível que tenhamos alguém nos vendo por lá, se não agora, daqui a pouco. Então nós cumprimentamos a todos com a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E damos as boas-vindas. E também aos que estão conosco aqui. Nós temos a nossa equipe que está trabalhando hoje na transmissão. O Bruno sempre presente. Hoje no lugar do Antônio, não no lugar do Antônio, né? O Antônio esteve auxiliando domingo passado. Hoje está conosco o Vitor. Obrigado, Vitor. Bem-vindo, Deus abençoe. E também no domingo passado nós tivemos a presença do presbítero Plínio e da irmã Neuza conosco aqui no templo. E hoje eu tenho a alegria de ter comigo a minha esposa e a minha filha, Graça e Melina, participando do culto conosco aqui no templo. E o desejo do nosso coração é que a bênção de Deus esteja sobre o povo de Deus espalhado por esta terra. Esteja sobre a sua vida e que seja esta uma noite muito especial na sua vida, na sua família. E isso vai ser porque o Espírito de Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração nessa noite. Então vamos fechar os nossos olhos, eu aqui, você aí, se você puder. Se não, ore de olhos abertos, mas ore, fale com Deus. Esse é um privilégio maravilhoso do crente, do Filho de Deus. A oração, coisa linda, maravilhosa. E quando nós terminamos a oração, às vezes começamos com o coração atribulado por conta de uma preocupação, mas quando a gente encerra dizendo em nome de Jesus, amém,
a gente sente a paz de Deus invadindo o nosso ser e tomando conta da nossa vida. Então vamos orar. Deus, muito obrigado por esta hora. Obrigado pelo privilégio que estamos tendo de mais uma vez falar com o Senhor. E agora não sozinho na nossa casa, em algum lugar, mas no meu caso o privilégio de ter comigo aqui o Bruno, o Vitor, a Graça e a Melina, e acompanhando através da internet muitos irmãos e irmãs de vários lugares desse país e talvez de algum outro. Te louvamos porque estamos conectados, sim, através do Teu Espírito, conectados no corpo de Cristo e conectados a Cristo, que é a cabeça desse corpo. E juntos, mesmo separados geograficamente falando, nós podemos louvar e bendizer o Teu nome, porque estamos ligados uns nos outros, porque fazemos parte de um mesmo corpo, Pai. Então aceita o nosso louvor nessa noite, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, aceita a nossa oração que fazemos ao Senhor neste momento. E perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, limpa-nos para que tudo coopere conosco, para que prestemos ao Senhor uma adoração digna como o Senhor merece, como só o Senhor merece. Então perdoa-nos em nome de Jesus. E, Pai querido, vai abençoando o Teu povo, vai abençoando aqueles que estão conosco agora, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre cada um. Não sabemos como esses queridos têm vivido os últimos dias, como passaram esse domingo até o presente momento, mas o desejo do nosso coração é que, se o dia foi bom, se os últimos dias têm sido na presença do Senhor, vivendo a Tua bondade, o Teu cuidado, que isso mais uma vez se confirme na vida deles. Mas se porventura alguém não está bem, está com alguma dificuldade, com algum problema de saúde, com algum problema emocional, pedimos graça do Senhor para essas vidas, ó Deus, e que já, nesse momento em que eu estou falando com o Senhor, que a paz do Senhor inunde esses corações, e trabalhe, ó Deus, o íntimo de cada um, para que descansem no Senhor, para que continue confiando no Senhor e andando, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, Pai, faça dessa noite uma noite de bênção na vida de todos nós, nós que estamos aqui e daqueles que estão nos acompanhando, e daqueles que poderão assistir posteriormente esse vídeo com a nossa transmissão, o nosso culto, a nossa mensagem, o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoe aqueles que entrarão em contato com esse material posteriormente, Senhor. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus nós oramos, nós agradecemos ao Senhor e bendizemos o Teu nome. Amém e amém. Quero convidar você, especialmente você que tem gosto pelos hinos do Inário Novo Cântico, para cantarmos agora o hino 209, Encorajamento é o título desse hino. Se falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar.
deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu, abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Este é um dos hinos maravilhosos que temos no nosso inário, e especialmente numa época como essa que nós estamos vivendo, o medo toma conta da nossa mente, turva os nossos pensamentos, e a gente não consegue enxergar direito ou discernir a vontade de Deus, porque de fato o inimigo, o adversário, ataca sem parar. Mas a letra do hino nos exorta a deixarmos a luz do céu entrar, a deixarmos o sol em nós nascer. E essa luz, esse sol, nada mais é do que Jesus Cristo, o Senhor da glória. E com Ele presente, meus irmãos, a vitória é certa, louvado seja o Senhor. Então não tenha medo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que o Senhor não nos tem dado espírito de medo e de covardia, mas de poder. Poder do alto, revestindo as nossas vidas para caminharmos em toda e qualquer situação, olhando para Jesus, confiando nele e descansando nele. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ou então acompanhe aqui através da nossa projeção esse texto da Palavra de Deus, Mateus capítulo 7. Eu quero ler do verso 24 até o verso 27, a respeito dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então está aí o primeiro fundamento, a rocha. Ouvir e praticar as palavras do Senhor é construir sobre a rocha, é edificar a vida, a família, o lar, o casamento, sobre a rocha, sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos. Aí o outro fundamento: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vejam, os mesmos problemas, as mesmas intempéries, as mesmas dificuldades, né? A chuva é a mesma que caiu sobre as duas casas, assim como os rios são os mesmos que transbordaram, e os ventos também sopraram com ímpeto, com a mesma intensidade sobre as duas casas. Uma permaneceu de pé, a outra tombou, e diz que aqui tombou foi grande a sua ruína. Aqui tombou porque aquele que a construiu
não a construiu sobre o alicerce, o fundamento que a manteria de pé. Obviamente, o Senhor Jesus não está falando de construção civil, mas está falando de vidas, está falando de relacionamentos, está falando da minha família, da sua família, está falando do casamento de cada um de nós. Está falando, meus queridos, para que a gente, ao ouvir a palavra dele, as coloquemos em prática, porque ouvir e não colocar em prática é o mesmo que construir sobre a areia. E quando ouvimos e praticamos, estamos, na verdade, construindo algo sólido que jamais será derrubado, porque as intempéries, as dificuldades, elas vêm mesmo. Mais uma vez eu convido você para orar, e agora eu gostaria que você colocasse diante de Deus 2 temas. O primeiro tema é pedir a Deus que perdoe a você o pecado de ter ouvido algumas vezes as palavras de Jesus e não ter obedecido, não ter praticado. Então, o Senhor falou com você e você ouviu o Senhor falando com você e você não deu o passo seguinte, que era viver de acordo com os ensinamentos dele. Então, você pecou, certamente você está sofrendo alguns prejuízos, algumas dores, algumas dificuldades, porque você não tem praticado as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero também que num segundo momento você louve a Deus e adore a Ele, porque Ele deixou para nós palavras que nos libertam, que nos curam, palavras que nos salvam, palavras que nos encorajam na caminhada. E quando nós, ao ouvirmos essas palavras, nós vivemos de acordo com as orientações que elas trazem, a gente vai enfrentar o que vier pela frente e vamos continuar firmes na caminhada, olhando para Jesus, animados, sabendo que estamos enfrentando lutas e tribulações, mas animados, porque os nossos olhos estão no Senhor e estamos sendo sustentados pela tua boa e poderosa mão. Então, primeiro peça perdão, depois agradeça a Deus pela palavra dele, pela presença do Espírito que nos ensina, que nos guia a toda a verdade, nos impulsionando na caminhada com Cristo. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, a minha vida, a vida do Bruno, a vida do Vitor, a vida da Graça, da Melina. O Senhor conhece a vida daqueles que estão nos assistindo agora. Talvez alguns que estão apenas ouvindo, ligaram lá o seu dispositivo, mas estão atarefados, atribulados, fazendo outras coisas, não dando muita atenção à palavra do Senhor. Outros que poderiam estar conosco, ou quem sabe, ouvindo uma outra live, participando de um outro culto online, mas também não estão muito preocupados com a palavra do Senhor, não estão muito interessados naquilo que o Senhor tem a dizer, e muitas vezes têm ouvido a palavra do Senhor como nós, e têm ignorado como nós. Então pedimos que o Senhor nos perdoe pelas tantas quantas foram as vezes que nós ouvimos o Senhor e não praticamos aquilo que o Senhor falou conosco, que não começamos a viver aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. E naquele momento tão maravilhoso, nós chegamos a comentar: Deus falou comigo, o Espírito Santo me tocou nessa noite, através dessa palavra, nesse culto, nessa devocional. Mas logo em seguida, Pai, nós permitimos que o inimigo viesse e roubasse essa semente santa da Tua palavra do nosso coração. Possivelmente a nossa casa está em ruína, possivelmente o nosso casamento está em frangalhos, possivelmente alguma coisa na nossa vida perdeu o brilho, a alegria, a vitalidade, porque a gente tem ignorado os ensinamentos do Senhor. Então perdoa-nos, traga o Teu perdão sobre mim, traga o Teu perdão sobre os irmãos e irmãs que estão comigo aqui no templo. Leve o Teu perdão sobre aqueles que nos acompanham nesta noite, sobre todos aqueles que desejam viver fielmente
a tua palavra e na presença do Senhor. E obrigado pelo privilégio que temos, não apenas de ler esse livro, mas de ouvir a tua voz, de ouvir o teu Espírito falando conosco. Enche o nosso coração com a tua palavra, Senhor, enche as nossas mentes, para que de nós transborde através de palavras, através de ações, através de posturas, de comportamento, aquilo que o Senhor tem nos comunicado, de modo que estejamos vivendo de fato os ensinamentos do Senhor. Obrigado por essa certeza de que o Senhor está falando conosco e de que, se formos obedientes, certamente nós venceremos cada dificuldade na caminhada, e aquelas que, porventura, nós não tivermos vitória sobre elas, nós passaremos através delas, sustentados pela boa mão do Senhor, amparados pela tua bondade, pelo teu amor, envolvidos pela tua graça. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Obrigado pelo perdão que temos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o sangue dele derramado lá naquela cruz que nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro que foi imolado para tirar o pecado do mundo. Muitos têm rejeitado, mas nós aceitamos, Pai, e nos submetemos. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque nós somos do Senhor e o Senhor tem cuidado de nós. Oramos assim, gratos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós não estamos fazendo muitas das coisas que são próprias do nosso culto. Por exemplo, não estamos podendo participar da ceia porque não tem o culto, não tem a assembleia reunida, né, com a presença aqui dos irmãos, dos oficiais da igreja. O templo não está aberto a todos. Nós estávamos preparando alguns queridos para o batismo e a pública profissão de fé, e ainda que tivéssemos completado o curso, não poderíamos fazer isso agora, porque também não estamos abrindo o templo para as reuniões do povo de Deus. Outras práticas, como a entrega dos nossos dízimos e ofertas, alguns têm feito transferência direta para a conta da igreja, outros têm levado e colocado na mão do nosso tesoureiro. E nós louvamos e bendizemos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que têm sido fiéis ao Senhor, que continuam confiando no Senhor, não com medo daquilo que pode acontecer, mas certos daquilo que já aconteceu. E aqui eu faço um desafio a você, como Deus desafia a gente através do profeta Malaquias, dizendo para fazermos prova dele e sermos fiéis, deixando de roubar a ele nos dízimos e nas ofertas, entregando dízimos e ofertas para vermos de fato as janelas dos céus abertas sobre nós e ele derramando bênçãos sem medida. Então eu desafio você a continuar fiel nos dízimos e nas ofertas, sem se preocupar com aquilo que ainda vai acontecer, mas com base naquilo que você já sabe, com base naquilo que você já conhece a respeito de Deus, e você sabe que Deus é bom, que Deus é fiel, e Deus já te deu semente para você semear. Então semeie, para que você possa colher. Não fique retendo a semente, pensando no amanhã, porque pode ser que essa semente que esteja na sua mão, que não pertence a você, é do Senhor, acabe e você não tenha o que semear e não tenha também o que usar para o seu sustento, se esta é a sua situação. Então eu desafio você, através do texto sagrado de Malaquias, para você provar Deus e continuar sendo fiel, apesar do momento que estamos vivendo, porque Deus vai abrir as janelas do céu sobre você e derramar bênção sem medida. Mas o primeiro passo é seu, é o passo da fé, porque você já sabe que Deus é bom, você já tem experimentado isso na sua vida, você não precisa de mais prova para continuar sendo fiel a Deus. Deus te abençoe, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida e continue firme no caminho da fidelidade ao Senhor, em todas as coisas, não apenas nos dízimos e nas ofertas, mas também no serviço a Ele, no uso dos seus dons e talentos.
O templo está fechado, mas a igreja está em movimento. Continue servindo em nome de Jesus, para a glória dele, para a edificação da igreja e para a salvação daqueles que estão nas trevas. Nós vamos louvar a Deus agora com algumas canções e o Bruno vai nos conduzir nesse momento. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar a Deus. Eu escolhi 2 cânticos e o primeiro fala sobre consagração. O pastor gosta muito de falar sobre santidade, sobre a gente realmente ser filho de Deus em tudo que a gente for fazer. Então vamos louvar a Deus nesse momento. Daí de onde você estiver, seja com a sua voz, seja em oração, que você possa estar entregando esse momento a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus.
entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti. Amém. Que esta canção seja, de fato, a nossa oração também, oração de entrega, de consagração pessoal da nossa vida, o que somos e o que temos, tudo esteja no altar do Senhor, a serviço do Senhor, para a glória dele. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, e neste momento, no livro de Atos dos Apóstolos, ou livro dos Atos dos Apóstolos, como alguns costumam dizer, ou livro dos Atos do Espírito Santo, no capítulo 2. Eu quero ler com vocês, para nossa meditação na noite desse domingo, os versículos 37 ao 41, do versículo 37 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao 41, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus queridos, o mês de maio é considerado o mês das noivas, o mês das mães, o mês da família. É também o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana Filadélfia, o mês de aniversário da cidade de Fernandópolis, onde nós estamos. E é muito comum, nesse mês de maio, as igrejas ministrarem estudos, mensagens, fazerem encontros com temas voltados para a família. E eu quero trazer uma palavra para você, como edificador do seu lar, como aquele que foi chamado para edificar a sua casa, para edificar a sua família, para edificar o seu casamento, para edificar a vida dos seus filhos, para edificar o seu lar. Você é construtor do seu lar, segundo a palavra de Deus, conforme o texto que lemos ainda há pouco em Mateus capítulo 7. Então você precisa, como construtor ou como construtora do lar, para fazer do seu lar um lar cristão, um lar que seja edificado sobre a rocha, sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos, você precisa ouvir e praticar a palavra. Então começa com você, essa construção, essa edificação do seu lar, da sua casa, da sua família. E nós sabemos que a família é uma expressão da graça de Deus. Nós sabemos que a família foi instituída por Deus para a glória dele e para o bem do mundo. Para cumprir esse propósito de glorificar a Deus e de ser bênção no mundo, é imperativo que você e sua família se voltem para o Senhor e considerem os preceitos da palavra do Senhor. Longe de Deus, ou alheio aos mandamentos de Deus, você e sua família, eu e a minha família, nós não temos como desfrutar plenamente das nossas potencialidades, aquilo com que Deus nos equipou para a glória dele, para o nosso bem-estar e para o bem-estar do mundo onde nós fomos colocados como sal e luz. Nós não teremos condições de viver o que fomos criados para viver, o que fomos em Cristo regenerados para viver, se estivermos afastados de Deus ou alheios aos seus mandamentos. Além disso, meus queridos, a família, nós falharemos fatalmente quanto ao propósito de levar o Evangelho de Deus até os confins da terra, porque seremos instrumentos inadequados para o uso do Santo Espírito de Deus. E deixaremos de ser bênção, como foi Abraão quando Deus o chamou e disse: a sua descendência será numerosa e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O pai da fé. E hoje nós somos herdeiros de Abraão porque nos relacionamos com Deus pela fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão foi bênção para o mundo inteiro. Tem sido a sua memória, o seu exemplo. E nós precisamos nos tornar referências de homens e mulheres, de famílias que andam com Deus, que ouvem a voz de Deus, que obedecem aos mandamentos do Senhor. Quando a família se abre para a mensagem do Evangelho, ela descobre a sua razão de existir. Ela sabe que ela existe para a glória de Deus, e ela passa então a glorificar a Deus e, consequentemente, ela começa a desfrutar bênçãos especiais reservadas pelo Senhor. Presta atenção nisso.
quando você começa a glorificar a Deus, entendendo que esse é o propósito primeiro da sua vida, quando a sua família está com você nessa estrada, vocês começam a experimentar bênçãos especiais que Deus reservou para aqueles que pertencem a Ele. A dedicação da família deve se dar segundo os princípios cristãos, conforme a palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Marido, esposa e filhos devem se empenhar em abraçar a palavra de Deus, as ordenanças, os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor, para a edificação de uma família que reflita a glória de Deus e que proporcione aos membros dessa família alegria e felicidade no dia a dia, ainda que vivendo lutas e dificuldades. Mas a nossa satisfação, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa suficiência está em Deus, e não em nós, ou naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nós podemos conquistar, ou naquilo que deixamos de fazer ou de conquistar. Então, quando os membros da família entendem qual é o propósito, a razão da sua existência, eles começam a glorificar a Deus, a refletir a glória de Deus e a proporcionar entre si alegria e felicidade e a inspirar outras famílias ao redor a fazerem a mesma coisa ou a desejarem e buscarem a mesma coisa. Meus amados, o texto bíblico que nós acabamos de ler e que eu estou tomando por base para a nossa meditação na noite desse dia, focaliza a experiência de diversas famílias que foram impactadas pela pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Essas famílias passaram por uma transformação radical, tornando-se famílias cristãs. Não eram até aquele dia. E se tornaram, naquele dia, famílias que foram transportadas das trevas para a luz, famílias, quem sabe, que estavam edificando sobre a areia, agora estavam sobre a rocha e passariam a partir dali a construir os seus relacionamentos, a edificar o seu lar na rocha que é Cristo, porque se tornaram cristãos. À luz do texto de Atos 2, 37 a 41, é possível perceber alguns passos decisivos nesse processo de nos tornarmos cristãos e famílias cristãs, os quais são aplicáveis a todos quantos almejam construir uma família sobre a rocha, sobre Jesus e seus ensinamentos. Então, veja comigo como edificar um lar, uma família sobre a rocha. Primeiro, para que você seja bem-sucedido nisso, já que você é o construtor ou a construtora do seu lar, da sua casa, é necessário que você, e com você posteriormente a sua família, mas precisa começar com alguém, é necessário então que você dê atenção à palavra de Deus. Isso parece simples, mas não é. É possível que, exatamente nesse momento, essa semente que pela graça de Deus está chegando até o seu coração, Satanás está tentando arrancá-la da sua vida. Através de pensamentos tais como: mas eu já sei disso. E se você entra por esse caminho de sentimento e pensamento a esse primeiro tópico primordial da nossa palavra nessa noite, você vai perder todo o resto, porque aquilo que é a base do que estamos tentando construir hoje, para que você seja um construtor eficiente e eficaz dentro do seu lar, na sua família,
o inimigo está arrancando agora da sua vida. Então é necessário que você dê toda a atenção à palavra de Deus. E aí, ainda há pouco oramos, e na minha oração eu falei de pessoas que podem estar com o dispositivo ligado, com o celular ligado, com o tablet ligado, pode estar com a televisão ligada, na página da igreja, do Facebook ou no YouTube, e preocupados com outras coisas e fazendo, na verdade, outras coisas. A voz, a pregação está ecoando através dos alto-falantes dos dispositivos, mas você não está dando atenção à palavra de Deus. Então é importante esse primeiro tijolo na sua construção, e chame esse tijolo de atenção à palavra de Deus. Olha o versículo 37 de Atos 2. Ouvindo eles, presta atenção nisso. É o que você está fazendo agora, você está ouvindo. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? A mensagem que o apóstolo Pedro acabou de entregar a eles. A mensagem que o apóstolo Pedro acabou de proferir no poder do Espírito de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Primeiro eles ouviram. No segundo momento eles deram valor, atenção, se importaram com aquilo que acabaram de ouvir, e isso mexeu com eles de tal forma que levou-os a uma reação. E eles tomaram então uma atitude e perguntaram aos apóstolos e a Pedro o que eles deveriam fazer em resposta àquilo que acabaram de ouvir. A palavra de Deus, queridos, penetrou aqueles corações. A partir daí, grandes transformações foram desencadeadas na vida daquelas pessoas. O livro de Atos vai nos relatar o que aconteceu na vida dessas pessoas, na história daquela igreja ou da igreja que Deus estava fazendo surgir na face da terra a partir daquele momento. Queridos, a atenção à palavra de Deus é fundamental na edificação da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. A Bíblia está repleta de orientações sobre a necessidade que o ser humano tem de se voltar para Deus e de dar atenção aos seus mandamentos, às suas ordenanças, a fim de que descubramos o propósito da nossa existência, a fim de que possamos descobrir o plano de Deus para a nossa vida e os levemos a cabo com êxito, conforme a direção de Deus, a bênção de Deus e a aprovação de Deus, porque estamos nos conduzindo de acordo com a sua palavra, que é lâmpada e luz para os nossos pés e caminhos. A atenção à palavra de Deus abre caminho para que cada um de nós e as nossas famílias caminhemos na direção do Senhor, em direção a Ele, mas na direção dEle, no sentido para onde Ele está apontando, é para lá que nós nos dirigiremos. Naquele dia, lá em Jerusalém, milhares de famílias encontraram o caminho do Senhor, o caminho para o Senhor, em virtude de terem dado atenção à palavra de Deus pregada pelo apóstolo Pedro. Basta você olhar o verso 41, que aqueles que aceitaram a palavra e foram batizados, chegaram a quase 3.000 pessoas. Quantas famílias não estavam aqui representadas? E hoje, exatamente neste momento, inúmeras famílias, e algumas nós conhecemos, e algumas vivem dentro dos templos, nas nossas congregações, inúmeras famílias estão por aí desnorteadas, sem perspectivas, sem rumo. Sabem por quê? Porque não estão dando ouvidos à palavra de Deus, não estão prestando atenção naquilo que Deus está falando e na direção que Ele está apontando.
A atenção à palavra de Deus, meus irmãos, é fundamental no processo de construirmos uma família com base cristã, com fundamento cristão. Mateus 7, só para lembrar, nós lemos hoje, do 24 ao 27. Tem um texto de Apocalipse 3, versículo 20, que nós lemos e nós falamos para a igreja, e lá de fato é uma carta de Jesus à igreja em Laodiceia. E o versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Igreja tem porta? Igreja tem porta, claro. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas também casa tem porta. Nós vamos aprender que até coração tem porta. A vida tem porta. E do jeito que Jesus estava batendo a porta da igreja em Laodiceia, do jeito que Jesus estava chamando do lado de fora daquela igreja, desejoso de entrar, para cear com aquelas pessoas e receber aquelas pessoas à sua mesa, à sua ceia, eu não tenho dúvida de que Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua casa, e de igual forma Ele bate na porta, Ele chama, e se você ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar em sua casa e vai cear com você e você com Ele. Ele vai fazer parte da sua família e você passará a fazer parte da família dele. E você poderá chamar Deus de Pai com a convicção de que de fato você é filho e filha. Não apenas por força do hábito. Deus é Pai de todos. Deus é o Criador de todos. Deus é Pai daqueles que nascem de novo pelo poder do Espírito na família dele. João capítulo 1, versos 12 e 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, nome de Jesus. Então Deus está à porta da sua vida, da sua casa, do seu lar, do seu casamento, batendo e chamando. Abra para Ele entrar. Ouça a palavra dele, preste atenção no que ele está falando com você, porque a responsabilidade de edificar a sua casa sobre bases cristãs é sua, meu irmão. É também sua, minha irmã. Se você tem marido ou esposa e vocês são cristãos, a responsabilidade é de ambos. Mas se apenas um dos cônjuges é crente em Jesus Cristo, então é através da sua vida que Deus vai abençoar a sua casa, mas você precisa ouvir e prestar atenção às palavras do Senhor. Quando a palavra de Deus penetra nos corações, grandes transformações são desencadeadas na vida, na família, e o lar se torna um lugar melhor. Em segundo lugar, para que você construa a sua casa sobre a rocha, edifique a sua família sobre bases cristãs, é necessária experiência de conversão e vida no Espírito. Experiência de conversão. É necessário que você seja convertido, é necessário que você, minha irmã, seja convertida, e viva no Espírito, e você também, meu irmão. Diante da reação daquelas pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus, veja o que Pedro disse no verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus queridos, a experiência da conversão é condição essencial para a existência de um lar verdadeiramente cristão. Você pode ser uma pessoa convertida a Cristo, e através de você Deus vai abençoar a sua casa, mas você não pode dizer que o seu lar é um lar totalmente cristão. Se existe nele pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não estão comprometidas com Jesus,
cujas vidas estão sendo edificadas na areia, os sonhos, os planos, as decisões que são tomadas são postas sobre a areia, sobre fundamento que não permanece, que não traz segurança quando vêm as dificuldades, quando vêm os vendavais, quando vêm as tempestades. Então, se existe alguém na sua casa que ainda não é cristão, se tem algo que você precisa fazer, é orar pela conversão deles, mas é também viver o evangelho diante deles e falar o evangelho a eles, de modo que a sua vida e a sua pregação, o seu discurso, o seu testemunho, sejam uma e a mesma coisa e confirmem de fato que você é nova criatura. Para que também a sua oração chegue diante de Deus, seja ouvida e respondida por Deus no que diz respeito à conversão dos seus familiares, dos membros da sua família. Quando um membro da família se converte, ele se transforma em canal de bênção para a família. E quando a conversão envolve toda a família, a extensão da bênção extrapola a tudo que se possa imaginar. Se uma pessoa já é canal de bênção, imagina uma família de 3 pessoas e os 3 são convertidos. Os 3 nasceram de novo, andam com Jesus, vivem no Espírito, se consagrando, como o Bruno disse aqui hoje, que eu gosto de falar a respeito disso, e gosto mesmo, e a nossa vida precisa estar no altar de Deus. A vida do crente, o lugar dela é no altar do Senhor. É no altar do Senhor. Então, se um membro da família convertido já é uma bênção para a família, ainda que o lar ainda não é um lar totalmente cristão, imagina todos os membros da família tendo passado pela experiência do novo nascimento. A extensão de bênção vai extrapolar a tudo que você puder imaginar. E certamente uma nova história começará a ser escrita na vida dessa família. Meus queridos e amados irmãos e amigos, quando Cristo entra no coração de cada membro da família e o Espírito do Senhor passa a governar a vida de cada um, o ambiente se transforma. A mudança se torna perceptível, porque Deus está preenchendo as vidas, os espaços, Deus está fazendo transbordar palavras de corações cheios da sua presença. Atitudes vão revelar a beleza de Deus, a pureza de Deus, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Esse deve ser o alvo de toda a família em que ainda há pessoas que não se converteram a Cristo. Aqueles que já são convertidos, repito, devem orar constantemente e testemunhar para que todos os seus amados sejam alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Se tem alguém na sua casa que ainda não foi salvo, então ore para que a ele seja revelado o Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a presença do Espírito enche uma casa, a vida familiar se torna uma experiência extremamente gratificante. Isto é confirmado, por exemplo, na família do carcereiro de Filipos. Se você ler Atos 16, versículos 29 a 34, é o que você vai ver, como que o Espírito Santo entra e transforma a vida daquela família. Aquele homem, inclusive, perdeu o medo de morrer, porque ele era o carcereiro, tomava conta do apóstolo Paulo e de outros prisioneiros, e se um prisioneiro daquele escapasse, o carcereiro pagava com a própria vida, e houve ali um terremoto, e as portas se abriram, as cadeias se quebraram, e de repente aquele homem, assustado, imaginando que os presos haviam fugido, ele pega uma espada e vai tirar a sua própria vida, e Paulo fala com ele: não faça isso, estamos todos aqui,
E ele, que não poderia sair dali, da guarda dele, de repente, ele toma o apóstolo Pedro e leva o apóstolo Pedro para a sua própria casa. Ele cuida dos ferimentos do apóstolo Pedro. Aquele homem pergunta o que era necessário para ser salvo, e Paulo diz para ele crer no Senhor Jesus Cristo. Ele e toda a casa dele receberiam a salvação. E acontece esse milagre, essa maravilha na vida desse carcereiro. Ele e toda a casa se rendem a Cristo quando viram o poder de Deus se manifestando lá naquele lugar inusitado e improvável. Mas Deus é assim, meus irmãos. Nós não podemos encaixar Deus numa casinha ou numa caixinha, determinando o modo dele agir, a vida que ele vai alcançar, o lugar aonde ele vai entrar. Ele faz isso sem a gente, mas ele conta com a gente para que ele continue operando o milagre da salvação, trazendo à vida aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele conta conosco para que pessoas que estão nas trevas sejam trazidas para a luz, e talvez tenha alguém dentro da sua casa, sentado aí do seu lado, no seu sofá, vivendo ainda na escuridão sem Cristo. É isto que devemos buscar incessantemente para a nossa casa, para a nossa família, que todos sejam salvos e manifestem a alegria da salvação em toda e qualquer situação. É isso também que devemos desejar a todas as famílias do nosso bairro, da nossa cidade, do mundo, que elas sejam alvos da evangelização por parte da igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando da minha vida, mas eu estou falando também da sua vida. Nós somos a igreja, e essas famílias ainda não convertidas precisam ouvir o evangelho dos nossos lábios e ver o evangelho através das nossas vidas. Queridos, quando Cristo entra no coração de uma pessoa e o Espírito Santo passa a governar a vida dessa pessoa, as coisas mudam na vida dele e no meio onde ele vive, porque ele se torna agente de mudança e de transformação. Imagina isso acontecendo na vida de todos na sua família. A minha oração é que você possa dizer de fato, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso não pode ser apenas palavras proferidas da boca para fora, pode ser um ato de fé, mas se você não estiver fazendo absolutamente nada para que isso aconteça, de repente isso não vai acontecer. Você quer muito isso, mas você não investe nisso para que a sua família ouça o evangelho, para que a sua família conheça o Senhor Jesus Cristo, para que a sua família tenha a oportunidade e o privilégio de experimentar o poder de Deus na vida de cada um dos membros da sua família e passarem pela experiência do novo nascimento, se tornando novas criaturas, sendo guiadas pelo Espírito de Deus. Uma terceira lição que eu compartilho com você: além de ser essencial que você seja convertido ou convertida e viva no Espírito, dê atenção, ouça a palavra de Deus. É também essencial que você seja zeloso ou zelosa quanto à vida espiritual dos seus filhos, ou do seu filho, ou da sua filha. Veja o verso 39 comigo. Pois para vós outros é a promessa. Pedro ainda está respondendo a eles a pergunta: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, pai, mãe, você precisa cuidar da vida espiritual do seu filho. A igreja pode ajudar nisso, o pastor pode ajudar nisso, o professor da classe do seu filho, se for criança, pode ajudar nisso, se for adolescente ou jovem, os professores poderão ajudar nisso, mas a responsabilidade primeira está sobre os seus ombros, e você precisa cuidar disso, você precisa se dedicar a isso, zelar
pela vida espiritual dos seus filhos, a começar pela conversão deles. Na orientação àquelas famílias no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro fez esta importante afirmação que não deve passar despercebida também nos dias de hoje. A promessa é para vocês, mas é também para os filhos de vocês. Então a promessa que Deus faz a nós envolve os nossos filhos. E no processo de edificação de um lar sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, os filhos têm um lugar especial. Eles devem ser alvo constante de oração e de evangelização. Os filhos devem se tornar participantes da bênção juntamente com os pais. Hoje de manhã, na nossa mensagem, eu citei um exemplo negativo de pai. Que disse para a filha, depois de uma ministração aos jovens da igreja, e esse pai estava presente, e naquele contexto, Bruno, eu estava chamando os jovens à santidade também. Havia muita carnalidade, muita libertinagem, e eu não estava vendo os pais preocupados com isso, e fizemos então uma reunião com eles, e eu levei uma palavra chamando aqueles meninos e aquelas meninas a uma consagração de vida a Deus. E o exemplo negativo, irmãos, desse pai, está no fato dele ter dito para a filha: não leve esse pastor muito a sério, ele é muito radical. E é possível, sim, que alguns me achem radical, é possível que alguns me achem ultrapassado, pela forma como eu prego a Bíblia, pela forma como eu ensino a Bíblia, pela forma como eu cobro de mim mesmo e cobro daqueles que estão comigo, seja dentro da minha casa ou aqueles que estão comigo na igreja que Deus me confiou para eu pastorear. Mas também esses mesmos consideram Deus ultrapassado, esses consideram Deus radical, e de fato ele é radical, ele não é ultrapassado, mas radical ele é. Ele chega a dizer: se você não é por mim, você é contra mim. Se você não está juntando, você está espalhando. Não tem meio termo, irmãos, com Deus. Ou somos dele ou não somos dele. Ou estamos comprometidos com ele ou não estamos comprometidos com ele. Ou existimos para a sua glória ou nós somos vergonha para ele. E aí o problema não é dele, o problema é nosso. Quem vai arcar com as consequências disso somos nós. Então é possível que quem ache um pastor que pregue a Bíblia, que enfatize a importância de viver os ensinamentos da Bíblia hoje, que acha esse pastor ultrapassado, vai achar também a Bíblia ultrapassada. E a Bíblia é a palavra de Deus que se atualiza a cada momento da nossa vida, da nossa caminhada. E Deus tem uma palavra para você em cada situação da sua vida. Como essa palavra pode ser ultrapassada? Como Deus pode ser ultrapassado? Como alguém que enfatiza, que prega esse livro da forma como ele foi preservado para a gente, pode ser ultrapassado? A não ser que não consiga contextualizá-lo para o momento em que estamos vivendo. Então, queridos, os filhos devem ser participantes da bênção juntamente com os pais, mas esses filhos precisam ser ensinados. Não apenas alvo de oração, mas alvo de evangelização, alvo do ensino da palavra. E isso começa dentro de casa. É a palavra de Moisés. É ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Em todos os momentos, os pais precisam levar os filhos a Jesus em oração, mas também pelo ensino das Escrituras. E aí, pela graça de Deus, você vai poder dizer um dia, como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, servimos ao Senhor, servimos hoje. Esse deve ser também o nosso propósito. Evidentemente, isso implica em investimento na vida espiritual, nossa e dos nossos filhos. Como que você vai ensinar se você não vive?
Como que você vai apontar o caminho e chamar o filho para ir por aquele caminho, se você mesmo não está disposto ou disposta a pagar o preço de andar por esse caminho estreito? Isso requer investimento, irmãos, dedicação, vida no altar, para levar junto os nossos filhos. Mas não podemos esquecer que a promessa é também para eles. E havendo esse investimento, é possível que pela graça de Deus, experimentemos a alegria, a mesma alegria compartilhada por João na sua terceira carta em relação aos seus filhos espirituais. Veja o que João disse no verso 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Os pais devem orar pelos seus filhos, os pais devem consagrar os filhos a Deus, os pais devem ensinar os filhos o temor do Senhor e o compromisso com a igreja. Os pais devem conduzir os filhos a Cristo e caminhar com eles no caminho da fé. Lembrem-se, meus queridos, no processo de edificar o seu lar, a sua família, a sua casa, sobre a rocha que é Cristo, os filhos devem ser incluídos, porque se não forem incluídos, eles serão portas para a entrada da maldição na sua casa, para a dor, para a tristeza, para a decepção, para as brigas, contendas, confusões e toda sorte de mal que pode entrar na sua família e na sua casa, porque você não investiu na vida do seu filho, na vida da sua filha. Então, no processo de construir um lar sobre a rocha, inclua seus filhos em nome de Jesus. Ou seu filho, ou a sua filha, não sei quantos filhos você tem, mas inclua-o, ou inclua-os. Eles devem ser alvo constante da sua oração e de evangelização. Lembrem-se disso em nome de Jesus. Eles são participantes da bênção juntamente com os pais, mas podem se tornar instrumentos para que a maldição alcance a sua tenda, alcance a sua morada. Então, cuide da vida espiritual dos seus filhos. Quarto, verso 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Então, se você já é convertido ou convertida, se você tem ouvido as palavras de Deus, se você tem andado no Espírito, se você é casado ou casada, ou tem filho, ainda que não tenha casado, ou você tem filho, e você quer consertar a sua vida com Deus, então você precisa entender a importância do batismo como selo dessa nova vida. Veja, os que aceitaram a palavra, primeiro eu comecei com dar atenção à palavra, agora eu chego aqui no verso 41, aceitaram a palavra. Aqueles que aceitaram a palavra, se é o seu caso, então você precisa, como eles, se apresentar para o batismo. É possível perceber com muita clareza, segundo o registro bíblico, que a construção da família, a edificação da família, com bases bíblicas, cristãs, passa pelo compromisso formal com a comunidade da fé, que é a igreja. O batismo é o selo da nova vida em Cristo. Aqueles que verdadeiramente estão confirmados em Cristo devem ser batizados. Conheço pessoas que participam da igreja anos a fio e não se preocupam com isso, não se apresentam para o batismo, não se deixam preparar para serem batizados. Ah, pastor, isso não vem ao caso, é a fé que salva, não é o batismo. Sim, claro, querido, é a fé que salva. O Senhor Jesus ordenou para que o evangelho fosse pregado a toda criatura, e ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crer será condenado. Então será condenado apenas quem não crê, mas aquele que crê, e está implícito que ele se apresentará para o batismo. Aquele que crê, aquele que já dá
atenção à palavra, aquele que já aceita a palavra, o passo seguinte, ele que já está confirmado em Cristo, é assumir visivelmente o seu compromisso com a igreja, com a família da fé, e se deixar inserir nessa vida comunitária através do batismo, que é a porta de entrada para a igreja visível. Pelo batismo, você e os membros da sua família são formalmente inseridos numa comunidade local, seja aqui na IPFF ou em qualquer outra comunidade, em qualquer outra igreja. E se você foi disciplinado, por algum pecado que você cometeu, e você está fora da comunhão, então busque por restauração. Mesmo que ninguém esteja falando com você a respeito disso, procure o seu pastor, procure a liderança da sua igreja e diga: eu quero voltar à comunhão da igreja. Não faça pouco do batismo que você recebeu, não faça pouco da disciplina sobre a qual você está, porque isso é para aperfeiçoamento seu. Se você entendeu o batismo, está entendendo a disciplina como coisas espirituais do alto para a sua vida, então retorne à comunhão da igreja o quanto antes, demonstre arrependimento sincero e não abra mão de fazer parte da comunidade da fé, de estar envolvido com a vida da igreja e os seus ministérios. O relato de Atos 18 mostra a valorização do sacramento do batismo em muitas famílias. Aqui nós temos o exemplo de uma: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Atos 18:8. E você ainda pode ver relatos sobre o valor do batismo no Novo Testamento, em Mateus 28:19, Atos 8:12, Atos 10:47, 48, a experiência de Cornélio, Atos 16:15, 33, Atos 19:5. São muitos os ensinamentos da Bíblia a respeito do batismo cristão. E você precisa se apresentar a Ele, se você ainda não fez isso e já crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É evidente, meus amados, que o batismo é um símbolo de que a pessoa pertence a Cristo. Se ela não tiver nascido de novo, não é o batismo que vai transformá-la em nova criatura. Mas o batismo é também o rito de iniciação na comunidade cristã para uma vida de dedicação e serviço ao reino de Deus, onde você vai colocar os seus dons e os seus talentos à disposição da comunidade local, servindo na comunidade local e através dela na cidade onde você estiver. É precisamente isso que a gente vai ver ao longo do livro de Atos, envolvendo as famílias que se converteram aqui na pregação do apóstolo Pedro. E por fim, eu trago uma quinta e última lição, e agora com base no verso 40, que diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Meus queridos, dar atenção à palavra, nascer de novo, viver no Espírito, zelar pela vida dos filhos, pela vida espiritual dos filhos, se apresentar formalmente para ser batizado e professar a sua fé e se tornar membro da igreja, de uma igreja local, são necessários, tudo isso, para você edificar a sua casa, a sua família com bases cristãs. Mas também é necessário perseverar na fé em meio a um mundo pervertido. Era assim nos dias de Pedro, e parece-me, se eu não estiver exagerando, que está muito pior hoje. O mundo está muito mais pervertido do que estava nos dias de Pedro. E Pedro diz: salvai-vos desta geração perversa.
Geração perversa, geração má, geração imunda, geração atolada no pecado, que só tem olhos e desejos para o mal, para aquilo que é da carne, para aqui e agora, desse mundo que jaz no maligno. Vejam que exortação oportuna o apóstolo Pedro fez àquelas pessoas, naquele dia tão especial para a evangelização mundial. Você, eu, nós, a nossa família, nós vivemos em meio a uma geração perversa, pervertida, uma sociedade que não ama a Deus e não respeita a sua palavra, os seus mandamentos. Queridos, essa exposição toda coloca a família em risco e exige cuidado e perseverança, cuidado e firmeza para continuar vivendo para a glória de Deus, firme na rocha e preservando ali a família. Os pais precisam ter consciência de que os dias são maus e a realidade ameaçadora. A edificação do lar em bases bíblicas, em bases cristãs, no contexto de um mundo pervertido, é uma experiência desafiadora. Eu sei, não é fácil. É preciso haver perseverança na fé, é preciso fidelidade aos mandamentos do Senhor, é preciso coragem e determinação para ouvir e atender a voz do Senhor num mundo que não quer saber o que Deus tem a dizer e para onde Ele está conduzindo a história. A família cristã precisa ter noção dos limites da amizade com o mundo. Era assim nos dias de Tiago, de Pedro, de João, e continua sendo assim. Veja o que Tiago diz na sua carta, capítulo 4, verso 4. A amizade do mundo é inimiga de Deus. E tem muita gente preferindo contrariar a Deus e permanecer agradando o mundo. Se envolvendo com esse mundo, se empaturrando desse mundo, daquilo que esse mundo pode oferecer, mas colocando a sua existência sob o juízo de Deus, porque está se declarando com essa atitude inimigo ou inimiga de Deus. Então você precisa ter noção dos limites da amizade com o mundo, sabendo que ela é inimiga de Deus. Você, a sua família, aqueles que estão debaixo dos seus cuidados, devem ser orientados quanto a isso. Eu quero concluir lendo um texto da carta de João, da primeira carta, capítulo 2, verso 15, 16 e 17, que traz aí o título, não se deve amar o mundo. Olha o que o apóstolo João diz aos seus leitores lá no primeiro século. Palavra preservada pelo Espírito de Deus que chega até o seu coração na noite de hoje. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção nisso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Obviamente, quem não faz a vontade de Deus vai passar ou vai perecer como o mundo e tudo que é próprio dele. Então, se você ama o mundo e as coisas do mundo, se você é atraído por esse mundo e tem feito vistas grossas à vontade de Deus, tem feito ouvidos surdos à voz de Deus, é com o mundo que você vai ficar e é com ele que você vai terminar. Não esqueça disso. Deus te chama para ouvir a sua palavra. Deus te chama para você se render a Cristo como seu Senhor e Salvador.
Deus te dá a oportunidade hoje para mais uma vez você pensar que o modo de você viver aqui, cuidar da sua família, é vivendo no Espírito. Deus te chama a assumir um compromisso por meio do batismo com a igreja local. E se você já é batizado, você precisa então assumir o seu compromisso como membro da igreja local. E se apresentar para servir. Eu sei que hoje a gente está impossibilitado de cuidar e de atuar nos ministérios, mas isso vai passar, irmão. Isso vai passar, irmão. Você vai ter a oportunidade de novo de colocar a sua vida à disposição do Senhor. Você vai ter a oportunidade de novo de colocar os seus dons a serviço do Senhor. Você vai ter a oportunidade de novo de colocar o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro à disposição do Senhor, a sua família à disposição do Senhor. Então, peça a Deus para manter a sua memória ativa, para que essa palavra continue ecoando aí nos seus ouvidos, no seu coração e na sua mente. Você quer que o seu lar seja cristão? Você quer que o seu lar seja edificado sobre a rocha? Você é o construtor disso. Você é responsável para edificar a sua casa sobre a rocha. O Senhor também te chama hoje a perseverar na fé e no compromisso com Ele, em meio a um mundo pervertido que jaz no maligno. Que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, e que o Senhor mesmo nos ajude nesse processo de edificar a nossa família, dando a ela o melhor de todos os fundamentos, que é o Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Nós vamos cantar um hino, o hino 395, e depois eu vou orar e impetrar a bênção. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Tem amor mais doce do que o amor de Deus? O ágape? Certamente que não, né, irmãos? Então, esse amor deve estar aí reinando na sua vida e na sua família, reinando também na vida de cada membro da sua família. E quando esse amor, o amor de Deus, reina na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, bênçãos inumeráveis
Não dá para contar, é um outro hino que temos no nosso hinário que nos desafia. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Ele nos desafia a contar como se fosse possível, de tão grande, em quantidade, não em tamanho, mas em quantidade, as bênçãos que Deus derrama sobre nós, porque as janelas dos céus estão abertas sobre os crentes fiéis, derramando bênçãos sem medida. E uma delas é o amor de Deus derramado no nosso coração. E esse amor deve fluir de nós e alcançar toda a nossa casa. E o amor de Deus é aquele amor que abre mão, que renuncia em favor do outro. Que esse amor reine na sua vida, transborde da sua vida e alcance toda a sua casa em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, louvado seja o Senhor por esta hora, pela bênção de estarmos aqui falando com o Senhor, depois de termos meditado na tua santa e bendita palavra, palavra poderosa, palavra que transforma, palavra que quando entra na nossa vida, no nosso coração, modifica o nosso ser e nos faz agente de transformação, porque estamos nas mãos do teu Espírito, vivendo para a tua glória, entendemos um pouco, apesar das nossas limitações, quem é o Senhor, quem nós somos, qual é o teu propósito para a nossa vida. Dá-nos a graça, Deus, de termos mente esclarecida no Senhor, para cumprirmos a tua vontade, obedecendo sempre a tua palavra, em nome de Jesus. Abençoe assim a vida dos meus irmãos e irmãs, os que estão me acompanhando à distância, mas também os que estão aqui no templo comigo nesse momento. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor, e coração pronto para obedecer. Dá-nos a graça de andarmos no Espírito como novas criaturas, nos enchendo cada vez mais da tua presença e desejosos de obter mais do Senhor e de conhecer mais do Senhor e de consagrarmos mais e mais a nossa vida ao Senhor, andando em santidade, andando em fidelidade. Deus, dá-nos essa bênção. Ensina-nos, ó Deus, o que precisamos fazer para que cooperemos com o Senhor nessa obra maravilhosa que o Senhor está realizando na nossa vida. Eu sei que é o Senhor, é quem efetua o querer e o realizar. Eu sei que o Senhor vai completar a obra que o Senhor mesmo começou nas nossas vidas. Eu sei, Pai. Mas eu sei também que a nossa posição não é de passividade e muitas vezes de omissão nessa construção que o Senhor está fazendo em nós, nessa obra que o Senhor está realizando em nós. Eu sei que nós somos chamados para cooperar. Então ensina-nos o que fazer e dá-nos alegria de participar, não só do que o Senhor está fazendo em nós, mas daquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, na nossa família, daquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas ao nosso redor. Que o amor do Senhor reine na nossa vida e transborde da nossa vida para alcançar a vida de outras pessoas. Abençoe os meus irmãos e irmãs desta forma. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, quem está aqui comigo e quem está nos acompanhando pela internet, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a graça de termos hoje a nossa família conosco, servindo ao Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, de ver cada membro da nossa casa andando com Jesus, em obediência, em submissão, cheio da tua presença, Senhor. Para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para crescimento, expansão do teu evangelho na face da terra, para a salvação do perdido. Em nome de Jesus e por amor dele oramos e agradecemos. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra. Hoje, agora,
mas também todos os dias, enquanto aqui permanecermos como igreja, aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, boa noite, boa semana e obrigado por ter estado conosco aqui. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, as informações estão passando aí, Bruno? Ainda não? Mas vai passar? Então nos acompanhe aí nas redes sociais, conforme as informações que você vai ver. E terça-feira nós temos reunião de oração, à noite, uma live, e ainda hoje, live de leitura das Escrituras. Continue conosco. Um forte e carinhoso abraço. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado
Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti. Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar.